Olá, povo de Deus, povo santo, povo abençoado, meus queridos irmãos, amados amigos, a graça e a paz do Senhor. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, que Deus te abençoe grandemente. Se inscreva neste canal, ative o sininho para receber as notificações, assim o YouTube te avisa cada vez que um vídeo novo for colocado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like. Vamos expandir este canal, é importante para o crescimento dele. É importante também que essas palavras cheguem aos corações de pessoas que precisam ouvir uma mensagem de fortalecimento, de esperança, de graça da palavra do Senhor, tá certo? E é importante para que nós possamos fazer a palavra do Senhor chegar ao coração das pessoas, principalmente nesse tempo que vivemos de pandemia, nesses tempos de incerteza, nesses tempos de dúvida e de medo. Eu quero trazer um estudo hoje dentro da palavra do Senhor chamado Características dos Filhos de Deus. Você, como um filho de Deus, tem características, tem personalidade, tem usos, tem costumes. O ser humano, ele é dotado de características, caráter, personalidade, que distinguem ele uns dos outros. E nós, como filhos de Deus, também temos nossas características. Agora, essas características, elas são diferentes quando você é um filho de Deus, pois nossa imagem, nosso pensamento, nosso falar, nosso andar, nosso viver, nosso agir é moldado segundo a palavra e a vontade de Deus. Então eu quero ver com você características dos filhos de Deus. Tá? A primeira coisa que eu quero que você veja e que você entenda dentro desse estudo é que nem todo mundo é filho de Deus. E aí a primeira coisa que você deve estar pensando agora deve ser que isso é um absurdo. Que independente de sua religião, você é um filho de Deus, pois você se considera um filho de Deus e Deus é o nosso Pai. E eu quero te falar, querido, que não é assim. Nem todo mundo é filho de Deus e a Bíblia diz isso. Você acredita na Bíblia? Você crê que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus? Se você crê, ótimo. A Bíblia diz que nem todo mundo é filho de Deus. Pastor, o que é que a Bíblia diz então, afinal? Vamos ver comigo? Eu quero que você entenda comigo o seguinte. Todos nós fomos criados por Deus. Então nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Ele. É o que vai dizer Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós fomos criados por Deus, criados do pó da terra. Então nós somos feituras de Deus, criaturas dele. Como é que eu ganho o direito de ser filho de Deus? E eu vou te falar agora. Evangelho de João, capítulo 1, vai falar como é que eu ganho o direito de ser filho de Deus. Na verdade, isso vai estar lá no verso 11, 12 e 13. Então veja comigo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. E veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele está falando aqui de Jesus. Jesus veio para os seus. Jesus veio para o povo judeu. E João está dizendo aqui que os judeus não o receberam como o Messias, como o Mashiach, como aquele que haveria de vir ao mundo da parte de Deus. Os judeus não o receberam desta forma. Tá? João começa falando aqui, lá nesse capítulo 1 mesmo, a partir do verso 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no princípio ele estava com Deus, falando de Jesus. Ele está falando o quê? O que João quer enfatizar? João quer dizer, desde o princípio, antes da criação do mundo, que Jesus já estava com Deus, que Jesus era Deus. É isso que João está falando. Mas, pastor, isso é difícil de entender. Sim, querido, é difícil de entender. Mas eu quero dizer a você que eu vou colocar aqui nesse canal, daqui a alguns dias, um vídeo que vai dar um estudo somente sobre a Trindade, para que você possa entender essa questão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três deuses que nós temos? Não, queridos, é um só. Nós não temos três deuses, não somos politeístas, somos monoteístas. Temos um único Deus, mas em essência trino.
É um único Deus e a sua essência ela é trina. A sua essência ela é em Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu vou trazer um vídeo específico somente sobre Trindade para você entender sobre esse assunto, tá certo? Então João está querendo dizer o que para mim? Que desde o princípio Jesus era Deus e Jesus estava com Deus Pai. E tudo que foi feito neste mundo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se faria, pois ele era o Verbo de Deus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Ok? E aí João continua falando que Jesus veio em terra e ele era a luz de Deus nesta terra, mas as trevas não a compreenderam. Ele veio a este mundo, mas esse mundo o rejeitou. E veio um homem antes de Jesus chamado João. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é o mesmo João que escreve esse evangelho, tá? João que escreve esse evangelho é João, filho de Zebedeu, um dos apóstolos de Cristo. Esse João que está falando aqui é João o Batista. Era aquele que batizava as pessoas no batismo dos arrependimentos antes da chegada de Jesus. Tá? Não é o mesmo João que escreve esse evangelho, que escreve as cartas e que escreve o Apocalipse, ok? O evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse foram escritos por João, o apóstolo. Esse João que ele fala é João o Batista. Então veio João o Batista e batizava essas pessoas. Ele testificava da luz. Ele não era luz, mas ele testificava a luz, da luz. E aí João entra aqui. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus e os judeus não o receberam. Aí entra o X da questão. Presta atenção comigo, presta bem atenção aqui. Abra os teus ouvidos e os teus olhos espirituais. Verso 12. Verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora, se ele veio para os seus e os seus não o receberam, o que o verso 12 vai falar? Mas a todos quantos o receberam, eu e você, receberam a quem? A Jesus, como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creram no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O que João está falando aqui? Jesus veio para os judeus, para os que eram para o seu povo não o quis, mas todos quanto quiseram Jesus e aceitaram ele como Deus, o seu Salvador e o seu Senhor, esses sim foram feitos filhos de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, se em algum momento da sua vida você já fez a seguinte oração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, você é um filho de Deus. Agora, se você não fez essa oração, você ainda continua no patamar de criatura. Certo? E você, como um filho de Deus, você tem características. E é isso que eu quero trazer dentro desse estudo. Características dos filhos de Deus. Abra comigo na primeira carta que o apóstolo João escreveu. 1 João, não no Evangelho de João. Primeira carta de João, lá para o final da sua Bíblia, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1, fala assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então esse é o tema, é o texto base do nosso estudo. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Entendeu a importância da introdução para você entender se é filho de Deus ou se você ainda é uma criatura de Deus? Você, como filho de Deus, tem uma nova identidade e características formadas a partir do caráter de Jesus. Você, como criatura, ainda anda nas concupiscências, nos prazeres, nos deleites, na cultura
deste mundo, deste governo desenfreado, fora da palavra do Senhor. E você, como filho de Deus, nós vamos conhecer as suas características. A primeira coisa que eu quero que você entenda é: você, como filho de Deus, o mundo não nos conhece, tá? Porque não conhece a Ele. A Ele quem? A Jesus. O mundo não nos conhece. O mundo não conhece o Filho de Deus. Quando eu falo que o mundo não nos conhece, não é que nós vamos passar desapercebidos pelo mundo. Mesmo porque nós, como servos de Cristo, temos que fazer a diferença no mundo lá fora. Lembra quando Jesus, no capítulo 5 de Mateus, diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra? Pois bem, a luz ela só pode brilhar aonde há escuridão, aonde há trevas. Aonde há trevas? No mundo lá fora. Se você, como servo de Deus, não brilha lá fora, está alguma coisa acontecendo errada com sua vida espiritual, com sua vida cristã, com a sua conduta, com as suas características como um filho de Deus. Então não é que o mundo não vai nos observar desta forma. Quando ele fala não nos conhece, nós não temos intimidade com o governo deste mundo em relação aos seus valores morais, aos seus valores éticos, à sua degradação, às suas características de governo mundano. É isso que a palavra de Deus diz. O sistema de valores deste mundo não tem intimidade com você. É o que João está querendo dizer. Se a gente for parafrasear esse versículo, colocar em outras palavras, João está falando assim: olha, você é filho de Deus e por esta razão os valores do mundo não podem ter intimidade com você, os valores do mundo não podem entrar no seu coração, porque nunca entraram no de Cristo. Não conhece, não tem intimidade com Cristo. É isso que João está falando. A primeira coisa que você precisa entender é que você não é guiado pelos valores deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Este mundo está corrompido. O seu valor moral está corrompido. O mundo está degradado. Ele está numa despencada espiritual tremenda. A iniquidade tem aumentado, o amor tem esfriado, a violência tem tomado conta, as imoralidades e perversidades sexuais, os adultérios, as fornicações estão tomando conta do mundo. Violência, bebedeira, glutonarias estão tomando conta do mundo. As drogas estão tomando conta do mundo. Então o sistema moral desse mundo ele é corrompido. Aonde o Filho de Deus não tem participação nele, a não ser que se levante contra para pregar os valores de Cristo contra os valores morais decaídos deste mundo. Então é isso que nós vamos começar a ver agora dentro desse estudo, as nossas características. Tá? Esse estudo eu quero trazer ele dentro desta primeira carta de João. Então as características dos filhos de Deus vão ser baseadas na primeira carta de João. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que a primeira característica de um filho de Deus é que ele confessa os seus pecados. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. A primeira mostra, a primeira prova que nós não temos comunhão com este mundo é que nós confessamos os nossos pecados. Por que isso? Porque quem vive no curso deste mundo acha que vive da forma correta. Quando ele adultera, quando ele bebe, quando ele fornica, quando ele rouba, quando ele trapaceia, quando ele mente, ele acha que ele não fez nada de errado, porque todo mundo faz e não tem nenhum problema de fazer. Então ele acha que ele não possui pecado. Ele acha que o erro dele não tem nenhum problema, porque já que todo mundo erra, ele não tem problema em errar também. O cristão, o filho de Deus, ele não pensa desta forma. O filho de Deus, ele entende que quando ele erra,
ele comete algo que desagrada a Deus, ele entende que isso é uma transgressão da lei de Deus, do caráter moral de Deus, e ele entende que isso é um pecado. Ele entende que ele erra e Deus não se agrada quando ele erra, então ele confessa os seus pecados. Um cristão verdadeiro, um filho de Deus, ele entende que ele tem pecados e esses pecados precisam ser confessados a Deus, e eu preciso então pedir perdão por estes pecados, em nome de Jesus, pois só o sangue dele é capaz de me perdoar e me purificar. Essa é a primeira característica de um filho de Deus. Ele confessa, ele admite que tem pecados e ele confessa. A melhor definição de pecado, o que é pecado, você pode estar se perguntando, né? Quando eu transgrido uma lei de Deus, eu quebro uma vontade dele, um mandamento, sim, tudo que desagrada a Deus é um pecado. Tudo que desagrada a Deus, de uma certa forma, é um pecado. A melhor definição teológica para um pecado é errar o alvo. O meu alvo sempre é Cristo. Toda vez que eu faço algo que desagrada a Ele, eu erro o alvo. Essa é a melhor definição teológica que você vai encontrar sobre o que é um pecado. A palavra pecado, no Antigo Testamento, é kahatá, e aparece 522 vezes. Amártia é a palavra grega, que aparece no Novo Testamento 227 vezes. As referências que a Bíblia faz em relação ao pecado, a algo que desagrada a vontade de Deus, que vai contra um mandamento, uma lei expressa de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender, baseado em 1 João, é que o cristão, o filho de Deus, ele confessa o seu pecado. Acompanha comigo, é muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo esse estudo vai ser dividido em alguns vídeos. Eu acredito que eu vou dividir esse estudo em 3 ou 4 vídeos, para que você possa entender e ele não ficar tão cansativo e exaustivo, tá? Então, nós vamos estar tratando agora de 2 assuntos, de 2 pontos, e eu vou deixar o restante para os próximos vídeos. Então acompanhe comigo, é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta e que você possa acompanhar esses versículos comigo. Qualquer dúvida que você tiver, questionamento, qualquer comentário que você possa querer fazer, você pode deixar aqui nesses comentários. Nós vamos estar vendo e respondendo você sempre que pudermos. 1 João capítulo 1, versículo 5. João escreve assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, quer dizer o seguinte: Deus ele é luz. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Quando nós falamos que Deus é luz, luz é tudo aquilo que traz a claridade, os valores. Aquilo que está escondido não tem como subsistir. Aquilo que está em oculto é revelado. Quando se fala que Deus é luz, todas as suas obras, todas as suas palavras são trazidas para o claro. Não há em Deus nada obscuro, não há em Deus nada que é feito de forma escondida e permaneça como tal. Não há nenhuma mentira que não há de ser revelada. Nada em Deus existe que possa ser feito como trapaça, como sujeira, como algo encoberto. Deus é luz, Deus é claro, é limpo, é verdadeiro, é honesto, é puro. É isso que João está querendo dizer. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Chegamos no ponto. Se eu digo que eu ando na luz, se eu digo que eu estou com Deus, eu ando na luz. Agora, se eu digo que eu estou na luz, mas eu continuo mentindo, roubando, adulterando, falando mal dos outros, não perdoando, não amando o meu próximo, eu estou em trevas. Eu estou sendo mentiroso. Eu minto e não pratico a verdade, é o que está no versículo 6. Se eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu ando em trevas, eu não estou na luz. Se eu digo que eu ando com Deus, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que agir com a verdade.
Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vá a um comércio local, pequeno ou grande, um mercado, e alguém lhe dá um troco errado. O que você faz? Eu já ouvi muita gente, já fiz essa pergunta e muita gente me respondeu. Problema da pessoa que deu troco errado, ela que prestasse atenção. Meu dia de sorte. Não, querido, isso não é andar na luz. E pasmem, esta resposta eu ouvi de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, crentes, que se dizem filhos de Deus. Mas isso é andar nas trevas. Isso não é uma característica do filho de Deus. Isso é só um exemplo. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu tenho esse tipo de atitude, alguém bate a minha porta e eu não quero atender. Diga que eu não estou. Isso acontece com muita frequência. Não vou ao culto hoje. Pastor te liga, por quê, pastor? Estou com uma dor, estava com uma dor de cabeça. Mentira, ficou vendo televisão. Como é que eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus? Aí você pode pensar, pastor, mas que radical. Não, não é radical. Se eu ando na luz, eu ando na luz. Não pode haver trevas em mim. Ah? Versículo 7. Mas se andamos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aqui está o ponto crucial. Cristo, quando ele morreu na cruz, tá? O sangue dele derramado me purificou do pecado. Como era a prática no Antigo Testamento? Pegava o cordeiro, imolava o cordeiro, o sangue do cordeiro purificava o pecador. Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele veio em perdão dos pecados de muito, o justo pelos injustos. Então o sangue dele derramado uma única vez me purifica dos meus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Então quando eu chego a ele e eu falo, Senhor, eu menti, por favor, Deus, me perdoa a mentira em nome de Jesus, o sangue de Cristo derramado na cruz, ele tem o poder de me purificar de todo o pecado. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Isso não dá crédito para eu fazer palhaçada com o nome ou com o sangue de Jesus. Pastor, o que você está dizendo? Não, eu estou dizendo que hoje a maioria das igrejas já transformou isso num circo. Eu peco e peço perdão. Aí vou lá e faço de novo. Eu peco e faço perdão. Tem gente que já peca premeditadamente. Eu vou mentir aqui, depois eu peço perdão. Eu vou adulterar ali, depois eu peço perdão. Querido, que isso? Que brincadeira é essa com Cristo, com o sacrifício de Cristo? Deixa eu falar aqui rapidamente um texto que veio à minha cabeça aqui. Hebreus. Tá? Hebreus aqui, deixa eu te mostrar o que diz o autor. Capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Que se eu peco, sabendo que eu estou pecando, não tem mais sacrifício para mim. O sangue de Cristo não vai me purificar. Só vai me restar uma expectação horrível de fogo, ou seja, de condenação. Não há esperança de sacrifício para mim se eu pecar sabendo que eu estou pecando. Pastor, e agora eu faço o quê? Porque eu ouço falar que o pecado na vida do crente que todo mundo peca. Só que o pecado na vida do crente ele é um acidente. Eu peco não querendo pecar. É como um escorregão numa casca de banana. Ninguém sai na rua querendo escorregar, querendo tropeçar numa pedra. Mas é numa situação na qual você se viu acuado, sem querer soltou um palavrão que você não queria soltar. Na hora o Espírito Santo te acusa. Na hora você, o Senhor, me perdoa. Eu não queria ter falado isso. E você não fala mais. E você vigia, redobra a tua atenção. Começa a pensar várias vezes antes de falar alguma coisa.
Agora, tem gente que solta o palavrão, pede perdão e depois fala mais um monte de palavrão. Não tem perdão dos pecados dessa forma. Tá bom? Então eu preciso entender isso. O sangue de Cristo me purifica de todo pecado? Sim, desde que eu peque de uma forma com a qual eu não queria pecar. Mas de alguma forma aconteceu e fugiu do meu controle, eu peço perdão e vigio para não ocorrer de novo. Tá? E ele continua aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso. E já logo no capítulo 2, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que eu quero dizer com isso é que todo mundo tem pecado. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu engano a mim mesmo. E não há verdade em mim. A pessoa mente, a pessoa rouba, a pessoa xinga e fala, não, eu não fiz nada, isso é normal, eu não tenho pecado nenhum. A pessoa sabe que está fazendo errado e diz que não tem pecado. Você está sendo mentiroso e não está tendo verdade em você. E aí ele fala, agora, se nós confessarmos os nossos pecados, se realmente a gente admitir que tem pecado, então o sangue de Cristo nos purifica. Ele é fiel e justo e ele nos purifica. Aí João já escreve embaixo, começando o capítulo 2. Estas coisas eu escrevo para vocês não pecarem. Mas se alguém, porventura, pecar, então tá bom, o sangue de Cristo te purifica. Tá? Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas de todo mundo. Ou seja, ele está disponível, aberto a todo mundo que quiser chegar até ele. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Então essa é a primeira característica de um filho de Deus. Ele confessa o seu pecado. Ele entende que ele tem pecado, ele confessa o seu pecado e ele pede perdão pelo seu pecado. Ok? Essa é a primeira característica. Então eu vou parando esse vídeo por aqui, tá? Que você possa entender essa primeira característica, refletir sobre ela, ler mais esse texto. Se tiver algum comentário, pode fazer, ok? Nós vamos estar respondendo e eu vou estar postando os demais vídeos seguindo esse estudo. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.